Existem músicas que parecem que são feitas na medida certa, daquele lugarzinho mais íntimo que temos na nossa alma. Isso é o que eu sinto quando ouço a Fresno, que desde a minha adolescência me ajudou a superar momentos ruins em que eu não conseguia mais enxergar razão na minha própria vida. Eis que no dia 10 de novembro de 2019, eu tive a chance de ouvir de perto e ao vivo as letras das músicas que me marcaram. E essa história é o que eu contarei para vocês no vídeo de hoje. Olá pessoal, me chamo Santiago e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma das experiências mais importantes da minha vida que eu tive agora em 2019, que foi quando eu fui ao show da Fresno, que é a minha banda preferida pra quem me conhece. Pra quem não conhece, por favor, conheçam. Fresno foi uma das bandas protagonistas do cenário emo-core aqui brasileiro. Continuam sendo, né, na verdade, porque eles nunca pararam. E ouso dizer que é a melhor banda do Brasil, na verdade, do mundo. Conheci o trabalho deles em 2008 e as músicas da Fresno aí têm uma importância ímpar na minha vida. Nessa época eu tava saindo do ensino fundamental e indo pro ensino médio e eu vivia as piores fases. Em relação a bullying, por exemplo, né, que eu sofria muito bullying. Boa parte deles com teor homofóbico, então eu já cheguei a sofrer agressão, por exemplo. E nessa época eu questionava muito a vida e a minha importância, questionava, sabe, coisas em relação... sentidos, buscava sentidos, não tinha amizades, vivia muito introvertido ali na escola, então era só eu, meus fones de ouvido, ouvindo Ciano em loop infinito. E foi uma fase que eu tava completamente perdido. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção nas letras da banda foi a maneira como o Lucas explorava suas vulnerabilidades. E é muito engraçado isso porque, tipo, eu acho que isso é o que conecta nós fãs, porque nós automaticamente nos identificamos com aquelas letras e a gente cria meio que vínculos. Então, por exemplo, tem um grupo da Fresno no Facebook onde as pessoas compartilham suas experiências e muitos deles vivenciaram coisas parecidas em relação a depressão, ansiedade, bullying e, sabe, coisas que a gente vê que o Lucas próprio já expressou nas suas letras e que a gente toma aquilo como uma mensagem, como um incentivo também. E essa é a beleza da arte, né? Tipo, uma das formas mais criativas e intensas de conectar pessoas. Mas sem mais delongas, eis que em julho de 2019 a banda lançou seu álbum Sua Alegria Foi Cancelada, que é um dos meus preferidos. Eu não falo meu preferido porque tá ali entre os três mais, já que o meu preferido é o Sinfonia, depois o Ciano e depois o Sua Alegria Foi Cancelada. E quando eles anunciaram essa turnê, né, pelas capitais do Brasil, quando eu vi o anúncio do show de São Paulo, eu tive a certeza, na verdade, não tive nem dúvida de que eu deveria ir para aquela experiência. E eis que então, no dia 10 de novembro, estava eu lá em São Paulo, uma cidade que eu nunca tinha ido, que eu não tinha noção do tamanho, e estava eu lá para assistir o show da Fresno. Lembro que eu fiquei bestinha quando eu cheguei na fila do show, porque tinha muitas pessoas alternativas, né, muitos emos ali. E aqui na minha cidade, essas coisas nunca aconteciam, né? A gente vivenciou o emo no Brasil, mas as coisas demoravam para acontecer aqui. Isso quando acontecia. Então, por exemplo, o movimento emo-core, aqui foram poucas pessoas que tinham, né? A gente não tinha muitos shows, não tinha muitas bandas. Então a gente vivenciava daqui, assistindo as coisas pela internet que aconteciam em São Paulo, no Rio, nas capitais. E aquela experiência que eu tava tendo ali de estar em contato com aquelas pessoas, eu ficava meio, tipo, dava uma sensação de pertencimento, sabe? De estar revivendo também a minha adolescência, revivendo todas as coisas, o meu passado. E foi uma sensação muito bacana. Mas vamos lá com as minhas considerações em relação ao show. Eles abriram com uma intro que trazia esse conceito do Sua Alegria Foi Cancelada. E logo em seguida trouxeram aí o A Rocha Mais Triste do Mundo, que foi surreal a experiência. Eu lembro que eu gritei bastante. Eles cantaram Isso Não É Um Teste também, as pessoas começaram a gritar fora Bolsonaro, inclusive fora Bolsonaro. Além disso, outras músicas do Sua Alegria Foi Cancelada e de outros álbuns também entraram no setlist. Mas eu não vou ficar falando assim sobre todas as músicas que eles cantaram, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero falar sobre os momentos mais especiais pra mim do show. Um deles foi quando eu ouvi Cada Poça Dessa Rua, Tem Um Pouco de Minhas Lágrimas, que foi a música que mais me marcou na minha adolescência. Porque essa música por um bom tempo foi a minha preferida, né? Antes de Sexto Andar chegar e do Sinfonia. Mas ela foi minha preferida justamente porque ela me lembra muito a fase que eu vivi na minha adolescência de bullying, de depressão. E quando o Lucas começou a tocar aquela introdução na guitarra, eu comecei a chorar, comecei a lembrar das minhas experiências. Meio que passou um filme ali na frente dos meus olhos, literalmente.
Agora, pra mim, definitivamente o melhor momento foi quando o Lucas fez aquele discurso antes da música Eu Sou a Maré Viva, que foi um discurso que falava aí sobre essa coisa de pertencimento, da gente estar criando ali uma energia boa, da questão do antirracismo, anti-homofobia, antifascismo, e foi surreal ouvir aquelas palavras, porque muitas das pessoas que estavam ali, inclusive eu, vivenciaram coisas ruins, né, opressões da sociedade e várias coisas que fizeram a gente crescer com essa sensação de não pertencimento, e tá ali naquele momento e ouvir aquelas palavras de alguém que a gente admira, fez com que a gente meio que esquecesse um pouco o cenário que o Brasil tá vivendo atualmente e tivesse mais esperança, sabe? Mais esperança na vida, mais esperança em relação à empatia, mais esperança de que essa humanidade ainda tem chances de dar certo. Então, quando a gente canta sobre esperança, mesmo que ela não exista dentro da gente, a gente está criando ela, a gente está fabricando esperança, a gente está fabricando uma coisa melhor, mesmo quando lá fora tudo dá a entender que não existe. E é por essas e outras, quando muitas pessoas juntas emanam a mesma coisa, a gente cria uma maré, a gente cria uma tendência, a gente cria um pensamento que se transforma numa ação, que se transforma numa coisa que a gente acredita, que nem uns loucos, quando todo mundo fala pra gente parar. Vamos lutar porque eles jamais passarão. Eles jamais passarão. Fascista, racista, homofóbico, jamais passarão. Isso é coisa de quem não tem amor no coração, quem nunca sentiu. Então que a gente possa, cada vez que a gente dá de cara com uma dessas pessoas na rua, mostrar o que a gente sente aqui dentro. É a coisa mais valiosa e que faz com que seja impossível a gente dizer essas coisas que a gente acaba ouvindo por aí. Muito obrigado por serem essa maré e levem para a vida de vocês o que está acontecendo aqui hoje. Muito obrigado. Beijo. Outro momento legal foi quando eles tocaram a música Quando Eu Caí, que é a música de maior impacto aí do Sua Alegria Foi Cancelada, e foi literalmente um encontro de almas ali naquele lugar. Além disso, vários outros hits aí, como Milonga, Diga Parte 2, Quebra as Correntes, foram tocados, né? Então isso meio que agradou todo mundo, porque tem a galera mais saudosista que gosta das músicas antigas e a gente teve as músicas mais antigas, e tem a galera que gosta dos álbuns mais novos. Então eles meio que souberam escolher uma setlist que desse pra agradar todo mundo. Quero ver esse bando de emo, velho, safado, Depois do show ainda teve o after, né? Eu fui pro after e lá os meninos da banda estavam entre a gente, dançando. O Lucas discotecou e foi uma experiência muito legal. Inclusive consegui tirar foto. Tirei foto com o Lucas e com o Mário, mas não consegui tirar com o Vavo e nem com o Guerra, que eu acho que inclusive vai ser o pretexto aí que eu vou usar pra ir pra um próximo show. E foi muito bacana, a gente se acabou de dançar, a gente ouviu hits aí da época emo dos anos 2000 e eu vou lembrar dessa noite com certeza pro resto da minha vida. Então é isso, galera, essa foi a minha experiência realizando um sonho. Deixa um salve aí pra minha banda preferida, a Fresno. E também o pedido para que a gente comece a valorizar mais os artistas locais, as bandas locais, né? Porque a gente tem muitas pessoas boas fazendo arte, fazendo cultura aqui no nosso país. E é muito importante a gente fazer isso porque quando a gente valoriza essas pessoas, a gente ajuda a criar um cenário aí que contribui para mais incentivo à cultura, mais incentivo à educação. E isso é muito importante pra gente, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Comenta aqui embaixo se vocês vivenciaram alguma experiência parecida, seja indo ao show de alguma banda ou então fazendo alguma viagem, alguma coisa que seja uma realização de sonho pra você. Eu vou gostar muito de ler o depoimento de vocês. E é isso. Até os próximos vídeos.